Fala galera do canal Programação Nerd, meu nome é Vinícius e essa é a parte 10 da série Web Services na Prática. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas a todos os que estavam aguardando por essa parte do vídeo. Por motivos pessoais e profissionais eu não estava conseguindo gravar as aulas, mas vamos lá, vamos continuar então. Bem, nessa videoaula eu vou mostrar como consumir o web service que nós criamos durante as aulas anteriores, né? Nós vamos obter, manipular e exibir o JSON, que é retornado pelo nosso método, né? Consultar existente no web service, tá? Então, para começar, eu já estou aqui com o meu web service publicado, né? Evidentemente. Isso também já mostrei em vídeos anteriores. Para quem não se lembra como publicar e precisa fazer essa publicação, é só dar uma olhada aí nos vídeos que tem essa aula aí de como publicar um web service, tá? Então aqui eu tenho meu web service com o método consultar, tá? Esse método consultar, ele vai me retornar um JSON que contém uma lista de produtos, tá? Que eu havia criado nas aulas anteriores. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um teste aqui, ó. Então, eu estou com o método consultar produto, vou clicar aqui em chamar. Pronto, então aqui eu tenho já o retorno, ok, desse método. Aqui a gente pode ver, ó, um JSON, né? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos entender como obter esse retorno aqui dentro da nossa aplicação, tá? Para exemplificar essa aplicação, eu vou criar mesmo um Windows Forms simples, tá? Claro que existem outras formas, a gente está fazendo esse consumo, seja por uma aplicação web, um smartphone, enfim, várias outras formas. Mas eu vou criar uma aplicação Windows Forms aqui para ser rápido e aí nós vamos ver como obter esse retorno até manipular e exibi-lo num grid simples, ok? Então para começar eu vou abrir aqui o meu Visual Studio e vou criar um novo projeto. Um projeto Windows Forms Application, tá? E vou chamar ele de Web Service Cliente. Então tá aqui, Web Service Cliente. Que ele vai ser o cliente do nosso Web Service que está publicado, tá? Então vamos lá, vou clicar em OK. Bom, então tá aqui, o projeto foi criado. Vamos trocar o nome aqui desse formulário. Aumentar um pouquinho ele aqui. E aí eu vou vir até... Vou colocar um título nele aqui. Consultar produtos. Ok. Só um título simples, consultar produtos, tá? E aí, já aproveitando, vamos adicionar aqui um button. Vou mudar o texto dele aqui para consultar. E vou mudar o nome dele para BTN consultar produto. Ok? Então o nome dele BTN consultar produto. Agora, antes de começar já aqui a codificar, no nosso web service que está aqui, essa lista ela é retornada através de um objeto tipado, né? Que conforme nós criamos o Entity Framework, a partir do banco de dados ele gerou um objeto produto, né, para a gente tipado
conforme a tabela que nós tínhamos no banco de dados, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui para facilitar? Nós vamos também definir aqui esse mesmo objeto, tá? É importante que esses objetos, tanto no web service quanto na aplicação, eles tenham a mesma definição, né, dos atributos aqui, o mesmo nome, para que não ocorra nenhum erro na hora de deserializar esse JSON, tá? Então, nós vamos vir aqui, vamos até aqui o projeto, né? Vamos em add e vamos adicionar uma classe. Então, vou adicionar uma class e vou chamar essa classe de produto. Pronto. Eu vou fazer aqui a definição da classe e depois eu já deixo na tela aqui, ok? Para vocês visualizarem. Já aproveitando para dar uma dica aqui, ó, para fazer uma definição aqui de um atributo, né, a gente pode fazer um atalho aqui pelo .NET, pelo Visual Studio. Basta escrever prop e pressionar o tab 2 vezes, tá? Ele já vai criar aqui o escopo para a gente, ó. Aí é só modificar o que é necessário, né? Pronto. Então já tenho aqui definido o objeto, produto. Deixa eu tirar esses espaços aqui. E vamos ver então como ficou. Então, ok. Classe produto. Vou ter aqui dentro o produto ID, que é um inteiro. Vou ter também a descrição do produto, que é um string. Vou ter o ID da categoria desse produto, também um inteiro. E vou ter aqui, por fim, a data de cadastro, que é do tipo datetime. Ok? Então agora nós vamos começar então a escrever, né, os métodos para consumir esse web service. O que nós vamos fazer aqui primeiramente? Vamos adicionar uma referência do nosso web service dentro da aplicação, tá? Para facilitar. Então o que a gente faz? Aqui em referências, né, eu vou clicar aqui para expandir referências. Aqui ó, botão direito, né? Desculpa, botão direito. Vamos sobre add service reference, tá? Adicionar uma referência de um serviço. Nós vamos então nessa opção. E aqui, nessa caixa aqui do address, nós vamos colocar o endereço do nosso web service, que já está publicado, tá? Então eu vou copiar aqui esse endereço, aqui no caso, né? Esse endereço aqui. E vou colar aqui nessa caixa, tá? No caso aqui ele está publicado localhost, tá? Tá na minha máquina local aqui esse web service. E aí depois que eu colei esse endereço aqui, eu vou clicar em Go. Ele vai procurar aqui na minha máquina esse web service, ó, já achou aqui para mim, tá? Chamado WS Produto. Aqui no namespace eu vou alterar, vou colocar aqui Web Service, coloquei esse nome e vou clicar em OK.
Nesse momento ele já está adicionando para mim a referência. E se eu olhar aqui então, ó, agora eu já tenho essa referência aqui, ó, Web Service, ok? Que foi o namespace que eu coloquei na hora de criar. Agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui no Form 1, nós vamos no botão consultar, vamos dar dois cliques aqui e vou definir aqui os objetos que nós vamos utilizar, tá? Então, primeiramente, eu vou utilizar o Web Service .ws produto SOAP client, que é o cliente, né, do nosso Web Service que está publicado. Então, vou dar um nome aqui de WS Produto. Vou adicionar também um outro carinha aqui, que vai ser o JavaScript Serializer, né? Que nós vamos utilizar para deserializar esse JSON e transformar ele em um objeto, tá? Então, nós vamos colocar o JavaScript... Ah, tá. Desculpa. Antes a gente precisa adicionar a referência dele aqui, que ele não tem, tá? Então aqui com o botão direito em referências, nós vamos em add reference. Aqui em framework, nós vamos procurar o System Web Extensions. Esse aqui, ó. System Web Extensions, ok? Vou marcar aqui e vou clicar em OK. Pronto, então ele já adicionou aqui para mim. Agora sim, o JavaScript Serializer. Vou dar um Ctrl ponto aqui para ele adicionar o using para mim. Pronto. Nós vamos chamar esse carinha aqui de JS Serializer. Já vamos instanciá-lo aqui. Ok. Vamos criar também uma variável string do tipo string que nós vamos usar para pegar o retorno do web service. Vou chamar essa variável de strJSON e vou instanciar ela com conteúdo vazio. Bom, acho que por enquanto é só. Agora aqui no método consultar do botão, no clique aqui, nós vamos implementar então o consumo desse web service. Vou colocar aqui um tratamento de exceção. Tá? E aí, bom, antes de eu continuar, vou mostrar aqui então como ficou a definição. Então eu tenho aqui o web service.ws produto SOAP client, que eu apelidei ele de WS produto. Tenho um JavaScript Serializer, né, que nós vamos utilizar para fazer a deserialização do JSON. E tenho também uma variável do tipo string, chamada strJSON, nós vamos utilizar para pegar o retorno do web service, tá? Então, continuando, nós vamos aqui agora, dentro do evento click, nós vamos declarar aqui, bom, esqueci de um objeto, tá? Aqui, ó, nós vamos colocar também uma lista de produto, que foi a classe que nós declaramos do tipo produto, tá? Então vou chamar ela de lst produto, né? Lista produto, e também já vou instanciar. Então ficou uma list, né, de produtos. Uma list, para quem não sabe, são vários, uma lista, né, como já diz, uma lista do tipo produto, tá? Essa lista aqui eu posso tipar ela do jeito que eu quiser. Pode ser uma lista de string, enfim, de todos os tipos aqui, tá? Chamei ela de lst produto e já instanciei ela. Agora o que nós vamos fazer aqui então? Aqui no evento eu vou fazer o seguinte: eu vou instanciar o web service que eu ainda não fiz. Então o WS produto vai ser igual a new
new AWS Product SOAP Client, que é o nosso cliente do Web Service. E aí eu vou falar que o str.json ele vai receber, né, vai ser igual ao web service ponto, melhor, desculpa, ao ws produto ponto consultar produto. Então aqui a gente já vê os métodos existentes no web service, tá? Então eu vou utilizar esse consultar produto. Aqui, quando a gente criou o web service, eu não coloquei nenhum parâmetro, tá? Mas aqui a gente, obviamente, poderia colocar filtros, né? Descrição, código, enfim, da forma que a gente quiser, tá? Mas para exemplificação aqui, nós não colocamos nenhum parâmetro. Então, continuando, vou colocar um ponto e vírgula aqui. Dessa forma, a gente já consegue obter o retorno do web service, tá ok? Vamos conferir aqui então, ó. Eu vou colocar um breakpoint aqui, tá? E vou clicar em Start. Ok, a aplicação está aqui. Vou clicar no botão Consultar. Tá, o breakpoint parou aqui. Então nós vamos... Eu não vou pressionar aqui o F10 para ir para a próxima linha, né, o atalho do Step Over, que fica aqui em cima, porque senão meu programa aqui de gravação ele vai parar, tá? Porque tá esse atalho. Vou clicar aqui então para ele ir para a próxima linha. Tá, então ele criou aqui para a gente já a instância do web service e agora nós vamos chamar o método de consultar produtos e jogar o retorno aqui no str.json, tá? Bom, então já está aqui, ó, como a gente pode ver. Vou adicionar aqui no Kik para ficar mais fácil. Então o retorno já está aqui, ó. Esse aqui já é o nosso JSON, tá? Como vocês podem ver, ó, o JSON já está aqui dentro da nossa aplicação. Então basta transformar isso aqui agora, deserializar, né, que a gente chama, em um objeto, tá ok? Então vamos ver aqui agora. Vou parar de rodar a aplicação e vou fazer o seguinte. Vou chamar o LST produto e vou falar que ele recebe o JS Serializer.deserialize, tá? Este aqui, ó. Porque nós vamos deserializar aqui uma lista, ok? De produtos, tá? Então sempre que a gente vê aqui, ó, inclusive que ele está mostrando aqui, deserialize uma lista T, que é um tipo genérico, no caso que ele está citando aqui, tá? E aqui a string do nosso JSON. Então vamos ver como fica. Um list produto e vou passar aqui o str.json, que é o retorno do web service. Pronto. Dessa forma aqui, eu já transformei o meu JSON em uma lista de produtos, ok? Então aqui a gente pode fazer o que a gente quiser, exibir em um grid, em uma tela, enfim. Eu vou mostrar aqui, vou exibir isso aqui em um grid para a gente ver, tá? Vou adicionar aqui no formulário um data grid view, colocar ele aqui. Vou mudar o nome dele aqui para DGW produto.
tá? Então adicionei aqui o grid view e mudei o nome dele para DGW produto, tá? Agora aqui no evento do botão nós vamos declarar esse DGW produto.dataSource. Vou instanciar ele como null e .dataSource recebe a nossa LST produto. Pronto, dessa forma aqui eu já consigo exibir esses registros no grid, tá? Então, para vocês verem como ficou, deserializei aqui o meu JSON e vou exibir ele aqui no grid, tá? Vamos ver se funciona. Vou tirar o breakpoint aqui para ele executar direto e vou clicar em Start. Pronto, tá aqui, vou clicar em consultar. Bom, tá aí, pessoal. Já conseguimos exibir, tá vendo, ó, os registros aqui no nosso grid. Muito fácil, né? Não tem complicação nenhuma. Parece ser difícil, mas é muito fácil. Aqui onde a gente tem esse D, poderíamos muito bem ter feito um join lá no na nossa consulta e trazer também a descrição do produto aqui, né? Não só o ID, mas a descrição também, tá? Então, como a gente pode ver, é muito simples trabalhar com essa anotação, né, JSON. Não tem complicação nenhuma. Do jeito que eu fiz aqui, o que pode mudar de uma linguagem ou de um recurso para o outro é o fato aqui das declarações e da forma que a gente trabalha esses objetos, tá? Mas a ideia é a mesma. Nós serializamos um conjunto de dados, tá, para anotação JSON, e depois na aplicação do cliente a gente faz o inverso, deserializa esse conjunto de informações, tá? E aí eles vão ser transformados, tá vendo, ó, em objetos. Muito simples, né? Então essa foi a parte 10, pessoal. Sem muita complicação, quis ser bem objetivo aqui para mostrar para vocês como fazer isso. É claro que eu não abordei aqui, pessoal, até então, né, até esse vídeo, questões de segurança, tá? Dessa troca de informações entre o web service e a aplicação cliente, né? Mas pretendo fazer isso em outras videoaulas, mostrar como a gente pode proteger essa troca de informações, né? Criptografar, enfim, de alguma forma aí para proteger esses dados, que eles não fiquem expostos assim facilmente, tá? Mas é simples. Só esqueci de um detalhe aqui. Eu esqueci aqui de colocar uma mensagem aqui no cat. Caso dê algum erro, vamos colocar aqui então message box.show erro ao consultar produtos no web service. Detalhes. E aí a gente concatena aqui com este. Opa, faltou aqui eu colocar o exception. Ó. Exception. Vou chamar de EX. Seja. E aqui a gente também pode fazer uma outra tratativa, por exemplo, só exibir se retornar alguma coisa, entendeu? Assim, ó, se lista.count maior que 0, então a gente exibe, senão não faz nada, dá uma mensagem. Ó, então, se tiver alguma coisa na lista a gente exibe, senão a gente pode exibir uma mensagem aqui de erro. Pronto. Ok.
E acho que nos próximos vídeos eu vou trabalhar um pouco uma outra possibilidade de estar também fazendo a troca de informações entre as aplicações web service e algumas outros recursos que a gente pode fazer. Futuramente também penso em mostrar como eu consumiria esse web service em uma aplicação Android. Enfim, tem muita coisa legal para mostrar para vocês ainda, ok? Para quem ainda não está inscrito no meu canal, se puder se inscrever aqui, vou colocar aqui embaixo o botão. Também curta minha fanpage no Face, que é facebook.com/programação nerd, tá? E esse exemplo da aula aqui de hoje eu vou disponibilizar também, só basta olhar aqui na descrição do vídeo que eu vou disponibilizar aqui para download também, ok? Em caso de dúvidas, sugestões, enfim, melhorias, vou colocar meu e-mail aqui também na descrição do vídeo. Basta entrar em contato comigo, ok, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.